Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ForKeep. Hoje nós estamos no Parque das Esculturas Francisco Brenan. Lá no fundo a gente consegue ver a cidade de Olinda, inclusive eu gravei um vídeo na cidade de Olinda, foi um dos últimos vídeos aqui do canal. Então se você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá para olhar. A gente fez um vídeo com drone e deu para ver aqui o Parque das Esculturas aqui em Recife. Ali do outro lado, ó, a gente tem o Marco Zero, onde acontecem os principais eventos aqui da cidade de Recife. E esse parque aqui em Recife, ele foi construído em comemoração aos 500 anos do Brasil pelo artista Francisco Brenan, que é um especialista em obras de cerâmica, mundialmente famoso. Construiu esse parque aqui em conjunto com a Prefeitura do Recife. E uma das obras mais importantes aqui do parque, a Torre de Cristal, ela é o monumento mais conhecido aqui do Parque das Esculturas na cidade de Recife. E lá ao fundo vocês conseguem ver Recife inteiro. Recentemente o parque passou por uma revitalização. Antigamente o pessoal costumava frequentar com medo esse lugar aqui, porque havia uma certa insegurança e algumas esculturas do parque elas foram roubadas. Eram esculturas de bronze. E mais recentemente a Prefeitura do Recife revitalizou o parque, colocou monitoramento e vigilância 24 horas. Então as pessoas conseguem vir aqui fazer sua visita ao parque com uma tranquilidade maior. O parque está aberto de terças a sexta-feira, sempre das 10 às 17 horas. E sábados e domingos, um pouquinho mais cedo, das 9 até as 5 horas da tarde também. Então você consegue vir aqui visitar essas esculturas, ó. Fazem parte aqui do Parque das Esculturas Francisco Brenan, aqui em Recife. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a torre de frente, tem uma inscrição. Olha lá em cima. Deixa eu dar um zoom ali na placa da escultura, né? Coluna de cristal, escultura Francisco Brenan. É só a base da torre. O rapaz está explicando lá atrás que essa base aqui ela ficava aberta, mas hoje ela fica fechada por conta justamente da depredação. Olha aí. Essas torres, essas obras aqui. Essas obras aqui, elas são as obras desse artista famoso aqui de Recife, do Francisco Brenan. Eu já fiz um outro vídeo para o canal, já mostrei para vocês também a oficina de Francisco Brenan, lá no bairro da Várzea. E esse aqui foi especificamente construído em comemoração aos 500 anos do Brasil. Olha como é extenso o parque. Vocês conseguem ver lá atrás. Olha só, muito extenso. E ele vai também lá para frente, muito extenso. Horário de funcionamento de terça às sextas, sempre das 10 às 17 horas, sábados e domingos das 9 às 18, e o que não é permitido aqui no parque. Não dá para entrar com moto, consumo de bebida alcoólica também não é permitido. Comércio de ambulante, uso de aparelhos sonoros como amplificadores e alto-falantes sem autorização prévia, gestão responsável, propagandas, né, de qualquer natureza, pescaria dentro do parque sem autorização prévia, tocar ou apoiar a bike nas esculturas. Não tem nada falando sobre drone. Olha só, uma grande serpente, também de cerâmica. Essa serpente, se não me falha a memória, ela costumava ser de bronze. E aí essa foi uma das esculturas que o pessoal roubou aqui do parque. E com essa revitalização, eles reconstruíram, trouxeram de volta a serpente aqui do parque. Eu vou montar o drone e vou mostrar esse parque de cima para vocês. O que é que a gente tem aqui, as esculturas e tudo que a gente tem no parque. Então vamos embora, eu vou montar o drone aqui e vou subir o drone para a gente olhar a paisagem do parque aqui, a maravilha que a gente tem aqui desse Parque das Esculturas de Francisco Brenan. Falou, fica aí, aguarda as imagens com o drone no F2 Zoom.
E olha só essa paisagem. À nossa frente está um dos cenários mais impressionantes do litoral brasileiro. O Mar de Recife ele chama a atenção pela mistura dessas cores. De um lado, o azul intenso do Oceano Atlântico e do outro, o verde esmeralda das águas mais rasas próximo aqui à costa. Em dias de céu limpo e boa visibilidade, a água fica tão transparente que é possível enxergar os arrecifes de arenito, que deram origem aqui ao nome da cidade de Recife. Essas formações rochosas, elas fazem muito mais do que embelezar a paisagem, elas funcionam como uma grande barreira natural e há milhares de anos elas reduzem a força das ondas, ajudam na formação das piscinas naturais e criam um ambiente perfeito para uma enorme variedade de espécies marinhas. E bem à nossa frente está um dos maiores cartões postais aqui de Recife, que é a Torre de Cristal, localizada no Parque das Esculturas Francisco Brenan, exatamente em frente ao Marco Zero. Ela tem cerca de 32 metros de altura e essa torre ela foi construída pelo artista Francisco Brenan, do qual eu já falei para vocês, e tem a forma de uma grande flor inspirada em um cristal encontrado na oficina dele. Seu corpo ela é revestido por cerâmicas coloridas e no topo uma peça de cristal reflete a luz do sol de maneira diferente ao longo do dia, criando um efeito visual que muda conforme a posição da iluminação. Isso foi bem pensado por ele, inclusive. Além da beleza da obra, sua localização ela foi planejada para chamar a atenção de quem observa a cidade a partir do Marco Zero. Juntas, a torre e o parque formam um conjunto que integra arte, paisagem e patrimônio histórico em um único cenário. E à medida que nos aproximamos do parque, fica ainda mais fácil perceber um detalhe interessante. Ele foi construído sobre uma enorme estrutura artificial de proteção costeira. Esse grande dique de pedras que vocês estão vendo tem uma função essencial. Ele protege o canal do acesso ao porto de Recife contra as forças das ondas. Isso garante condições mais seguras para a navegação de embarcações de grande porte, como as que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Sem essas barreiras aí, os sedimentos transportados pelos rios também e pelas correntes marinhas se acumulariam continuamente aqui no canal, o que dificultaria aí a entrada e a saída dos grandes navios. Mas, como acontece em praticamente toda grande obra de engenharia costeira, sua construção também provocou mudanças no ambiente natural. Aqui bem no meio do dique está um equipamento discreto, mas indispensável para a navegação por essas águas, que é o farol de sinalização do porto aqui de Recife. A sua estrutura metálica pintada de branco e vermelho segue padrões internacionais de balizamento náutico. Durante o dia, suas cores facilitam a identificação visual do canal. À noite, a luz de alta intensidade orienta navios, rebocadores e também embarcações de apoio que acabam entrando e saindo aqui do porto. Esse farol ele faz parte de um sistema muito maior, formado por boias, balizas e outros equipamentos que garantem uma navegação segura ao longo de todo o canal de acesso. Sim, eu não posso esquecer de falar para vocês que lá no fundo da paisagem a gente encontra a cidade de Olinda. Eu também já falei para vocês em outro vídeo, então se você não viu ainda, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo de Olinda que também ficou muito bom. E olha só o que encontramos à frente. Deste ponto exato aqui, nós podemos observar um dos fenômenos naturais mais interessantes do litoral pernambucano, que é o encontro das águas do rio Capibaribe com o Oceano Atlântico. A diferença de cor é fácil de perceber e a gente consegue notar logo de cara quando a gente vê. As águas do rio costumam apresentar tons mais escuros e esverdeados, resultado da matéria orgânica e dos sedimentos transportados desde o interior do estado. Já o oceano exibe águas mais azuladas e transparentes, graças à maior profundidade e à intensa circulação marinha. Mas essa separação dura pouco. Com a ação das marés, dos ventos e também das correntes, as duas águas se misturam continuamente, formando um ambiente chamado de estuário. Já gravei também aqui no canal vídeos falando sobre estuário, e aí se você for lá na playlist você consegue ver todos esses vídeos. Os estuários eles estão entre os ecossistemas mais produtivos do planeta. A grande quantidade de nutrientes favorece o desenvolvimento do fitoplâncton, e aí a gente pode citar, por exemplo, as microalgas que produzem gás oxigênio, fazem fotossíntese, do zooplâncton, que aí são pequenos animais, como microcamarões, e de inúmeros organismos que sustentam toda a cadeia alimentar marinha. É justamente por isso que tantas espécies de peixes, camarões, siris, caranguejos utilizam essa região aqui como um verdadeiro berçário natural durante as primeiras fases de vida, e por isso também que essa região é muito importante do ponto de vista nutritivo para essa cadeia. Ao mesmo tempo, o rio Capibaribe ele transporta areia
siltre e argila que naturalmente tendem a se depositar na sua foz. Com o passar do tempo, esse processo todo ele poderia reduzir a profundidade do canal e dificultar a navegação, e foi justamente esse desafio que levou à construção dos diques e das estruturas de acesso ao porto do Recife. Essas obras elas foram fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade, mas elas também modificaram a circulação das correntes, alteraram a distribuição dos sedimentos e provocaram mudanças importantes na dinâmica ecológica aqui do estuário. Hoje, essa paisagem toda representa um equilíbrio delicado entre desenvolvimento e conservação, mostrando como engenharia e natureza precisam caminhar juntas. Logo adiante está o Porto de Recife, que é um dos mais antigos do Brasil. A sua história ela começou ainda no período colonial, quando a região era o principal ponto de embarque do açúcar produzido nos engenhos pernambucanos. E aí, com o passar dos tempos e dos séculos, o porto evoluiu, modernizou sua estrutura, passou a movimentar cargas variadas, combustíveis, equipamentos industriais e embarcações de apoio ao setor offshore. Mesmo depois de tantos anos de funcionamento, ele continua sendo um dos principais motores da economia pernambucana, conectando Recife às rotas comerciais do Brasil e também do mundo. Mas o estuário aqui do Capibaribe não é importante apenas para o comércio. Hoje, ele também é um dos principais cenários do turismo recifense. Todos os dias, inclusive a gente já viu alguns catamarãs, eles percorrem os rios e canais da cidade, oferecendo aos visitantes uma perspectiva completamente diferente de Recife. Durante esse passeio aí é possível passar por baixo de pontes históricas, observar construções centenárias, admirar o casario do bairro do Recife e conhecer também de perto alguns dos cartões postais mais famosos da capital pernambucana. E é justamente desse ângulo que fica fácil entender por que Recife ganhou o apelido de Veneza brasileira, que foi o que eu falei para vocês antes. Desde sua origem, a cidade cresceu em estreita relação com seus rios durante séculos. Eles serviam como um importante via de transporte, abastecimento, também ligação entre diferentes bairros. Enquanto os catamarãs transportam turistas, outras embarcações dividem esse mesmo espaço. Essa mistura toda entre lazer, turismo, transporte e atividades econômicas mostra uma das características mais marcantes do Recife e a sua ligação permanente com a água. Agora é possível apreciar toda a dimensão do parque das estruturas de Francisco Brenan. Inaugurado no ano 2000, durante as comemorações dos 500 anos do Brasil, com a chegada dos portugueses, o parque ele reúne dezenas de esculturas em cerâmicas. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas essas obras elas chamam a atenção pelas suas formas orgânicas e pela forte influência da natureza, da arqueologia, da mitologia e da espiritualidade, característica que marca toda a trajetória do artista Francisco Brenan. Ao longo dos anos, o parque enfrentou alguns desafios, a ação do tempo, o vandalismo e até os furtos que eu já falei para vocês de algumas peças comprometeram parte do conjunto original. Felizmente, o projeto de restauração, que foi essa revitalização, permitiu recuperar grande parte desse patrimônio e devolver ao parque sua importância como espaço de lazer, arte e contemplação. E no centro de tudo isso está a imponente Torre de Cristal. Mais do que um monumento, a torre ela sintetiza a linguagem artística de Brenan, unindo elementos da natureza, da criatividade e da espiritualidade em uma obra que se tornou um dos maiores símbolos culturais de Recife. Todo mundo conhece essa obra aqui na cidade. E à medida que a câmera do drone se afasta, vocês vão perceber que a paisagem ela revela diferentes momentos da história do Recife. Às margens do canal está o tradicional Clube de Arte do Recife, conhecido por incentivar os esportes náuticos e preservar a cultura da vela na cidade. Logo atrás aparecem modernos edifícios residenciais e comerciais que representam o crescimento urbano das últimas décadas. O contraste aqui ele fica bem evidente. Enquanto os arranha-céus mostram uma cidade em constante desenvolvimento, o bairro do Recife preserva construções históricas que contam parte da trajetória da capital pernambucana. Também é possível observar antigos galpões da região portuária. Durante muito tempo eles serviram como apoio às operações do porto e ao armazenamento das mercadorias que chegavam e saíam da cidade, acompanhando o intenso comércio que impulsionou a economia pernambucana desde os tempos coloniais. E aí, bem em frente ao Parque das Esculturas, está o Marco Zero, considerado o coração histórico de Recife, e é desse ponto que são medidas oficialmente as distâncias rodoviárias em Pernambuco, e onde acontecem diversos eventos culturais, apresentações artísticas e grandes celebrações do famoso Carnaval Recifense. À medida que nosso voo chega ao fim,
fica fácil entender porque Recife é uma cidade tão singular. Aqui a natureza, a história, a engenharia, a ciência, a arte e cultura elas convivem no mesmo cenário. Ao redor do Marco Zero, construções históricas dividem espaço com edifícios modernos, mostrando como a cidade soube crescer sem perder a ligação com o seu passado. Lá do outro lado do canal, o Parque das Esculturas Francisco Brenan transforma um dique construído para proteger o porto em um dos espaços culturais ao ar livre mais marcantes do Brasil. Entre os rios, há recifes, estuários e o Oceano Atlântico. Recife revela uma riqueza que vai muito além de sua arquitetura. Seu verdadeiro patrimônio está na capacidade de integrar desenvolvimento econômico, preservação ambiental, memória histórica, identidade cultural e uma paisagem única. E é justamente essa combinação entre ciência, história, arte e natureza que faz de Recife um lugar tão especial. E se você gostou desse vídeo aqui, não esquece, deixa teu joinha no vídeo, aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito e já deixa o sininho das notificações ativado para você receber as notificações dos próximos vídeos que nós iremos postando aqui no canal. Eu vou agradecer por vocês terem nos acompanhado até aqui. Valeu e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!